Salam aleikum. Fala aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu vim falar de um assunto que eu acho que é muito importante, né? Claro, como sempre, mas que eu só vi por acaso em uma daquelas minhas fontes meio peculiares assim, né? E inclusive o Leonardo Russo também, nosso parceiro, que compartilhou comigo também, né? A gente conversou um pouco sobre esse assunto e eu resolvi trazer para vocês porque não se falou em lugar nenhum, né? Mas pode ser uma mudança total ali no Oriente Médio, tá? Então, eu vou falar sobre a aproximação que está tendo entre o governo sírio e os curdos, né, por intermediação dos russos também, e vou explicar um pouco do que pode mudar ali também. Mas antes de a gente começar a falar já do assunto, não esquece já de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, né, se você gosta desses assuntos. Qualquer crítica, sugestão, pergunta, pode deixar nos comentários também e compartilha esse vídeo, que vai ajudar muito o canal. Mas o principal aqui é se inscrever no canal e deixar o like, porque isso vai ajudar muito a gente, tá? Só não vai ajudar mais do que se você quiser contribuir com o nosso trabalho e enviar um Pix, né, que está aqui embaixo, né, que é o e-mail do canal. E também não esqueçam de curtir e acompanhar nosso trabalho lá no Instagram e no Telegram também, porque a gente manda informações complementares, né? Fala de assuntos que a gente não abordou aqui no canal, no YouTube e outros lugares, né? Então, se vocês quiserem acompanhar mais o nosso trabalho e ter informações diferentes também, acompanhe a gente lá, tanto no Instagram quanto no Telegram, tá? Então agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então vamos lá. Em outubro, eu já fiz um vídeo explicando um pouco sobre o assunto, né? E, na verdade, a Turquia já estava prestes a lançar uma operação no norte da Síria, querendo confrontar os curdos que estão ali, né, que tem uma região autônoma praticamente na Síria, que é a região de Rojava, né, pela nomenclatura curda. Mas também é o conhecido Kurdistão sírio, tá? Então, vamos lá, vou explicar melhor. Existe o povo curdo, né, que é uma minoria ali na região toda, né, está presente, seria ali, né, tanto na Síria, como eu já falei, como no Iraque, uma partezinha do Irã e majoritariamente pega uma boa parte ali do sudeste da Turquia, tá? Então, para a Turquia, os curdos são um perigo muito grande, porque eles representam uma ameaça para a própria soberania do país, tá? E essa é uma questão assim secular, né, assim já de muito tempo, tá? Mas o problema é que a causa curda, principalmente na Turquia, ela é uma causa mais radical, né? Existem radicais, na verdade, que querem a independência do seu país, né? E um desses é o grupo do PKK, né? Que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que eu já falei um pouquinho também no vídeo recente sobre a questão da adesão da Suécia e da Finlândia na OTAN. Por quê? Porque a Turquia está barrando por conta desses curdos, tá? Mas se vocês querem entender melhor, dá uma olhadinha no outro vídeo. Mas então o que acontece? Os curdos, né, com toda aquela questão do Estado Islâmico, né, da guerra civil da Síria, todo aquele vácuo de poder que não houve, não é verdade, né? O Estado Islâmico se espalhou pela maior parte da Síria. Os curdos conseguiram dominar uma grande faixa de terra na Síria e no Iraque, tá? Mas a gente vai focar hoje na Síria. Então, com o fim, entre aspas, né, do Estado Islâmico, ficou uma faixa de terra muito grande, né, um território muito grande da Síria ficou nas mãos dos curdos. E, apesar de tudo, os curdos não têm problemas com o governo sírio, tá? Inclusive, em uma boa parte das operações contra o Estado Islâmico, os dois cooperaram bastante para confrontar os terroristas, tá? E isso mesmo com o apoio dos curdos, né, dos americanos, tá? Os americanos, eles, entre aspas, criaram, né, os SDF, o nome, a sigla em inglês, né, para Forças Democráticas Sírias. Tem vários grupos de curdos, né, dentro deles, inclusive o YPG, que é famoso, né, renomado pelos combates, principalmente contra o Estado Islâmico. Mas, de qualquer forma, eu não vou ficar me estendendo muito, eles são apoiados diretamente pelos americanos.
tá? Só que a partir de 2017, os americanos já abriram mão um pouco dessa parceria e meio que falaram que não apoiam mais, mas ainda por baixo dos panos eles continuam lá, tá? E isso por quê? Naquele território que eu falei que os curdos dominam, tem muito, o que vocês podem imaginar, petróleo. E para os americanos conseguirem dominar esses postos de petróleo sem que tenha alguma coisa maior, assim, tipo, pela legalidade ou ilegalidade deles estarem ali, eles colocaram os curdos. Então, eles ainda têm uma utilidade muito grande para os curdos. Só que aí eles compraram briga com os turcos por causa disso. Mas o que acontece? Voltando para os sírios, que têm o apoio da Rússia, é importante a gente ressaltar, tá? Isso eu estou falando algumas coisas porque pode ser que nem todo mundo que está assistindo o vídeo saiba disso, né? Mas então vamos lá. Os turcos, desde o começo da Guerra Civil da Síria, eles apoiaram, e vêm apoiando, né, na verdade, minorias turcas que existem no norte da Síria para criar uma força insurgente, entre aspas, né? Que são uma boa parte daquelas forças rebeldes sírias, inclusive o exército sírio livre, alguma coisa assim. Esse exército é totalmente apoiado pela Turquia, né? E existem vários outros grupos também, tá? Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas então os sírios têm muita raiva da Turquia, tá? E eles, ainda por cima, os turcos têm investido bastante contra a Síria. Tá? Isso desde 2014, 2015, né? Desde quando começou a guerra, na verdade, em 2011, mas mais diretamente a partir de 2014. E conforme os curdos foram ganhando força, se expandindo ali, chamou muita atenção dos turcos, tá? Então os turcos falaram, ó, tem curdo aqui na nossa fronteira, a gente não pode deixar, a gente tem que afastar eles daqui, tem que tirar eles daqui. Só que para a Turquia operar na Síria, eles vão estar invadindo outro país. Vão estar infringindo a soberania síria. Então, mesmo assim, eles foram para cima, né? Principalmente em 2019, ocorreu uma operação turca com a participação, claro, né, das forças pró-Turquia, que existem, né, no norte da Síria, e dominaram uma parte, né, desse território que era pertencente aos curdos, né? Então a Síria também não gosta muito dessas ações turcas, né? E tem uma série de problemas aí, até diplomáticos também. Porque eu vou lembrar também que certa vez, se eu não me engano, foi em 2017, mas eu posso estar enganado. Em um discurso, o presidente Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele disse que a Turquia voltaria a ter o controle de regiões que eram sua durante o Império Otomano. Isso, mais especificamente, ele falou de partes da Síria. E, obviamente, os sírios não gostaram nem um pouco, né? Hoje, na prática, eles já tomam o controle desses territórios, porque são territórios que estão na mão dos rebeldes sírios, que são apoiados pela Turquia. Mas, oficialmente, ainda não é. Mas só pela declaração já foi uma coisa muito forte e demonstra o interesse da Turquia em retomar essas terras. Então, pensa comigo. A Turquia não gosta dos curdos, a Síria não gosta dos turcos. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? E foi mais ou menos nesse sentido aí também que, durante essas ofensivas turcas com seus aliados também, os sírios cooperaram bastante com os curdos, tá? E então a gente pode ver que tem uma série de períodos ali que as duas forças cooperaram bastante. Então até que existe uma, não dá para dizer uma amizade, mas uma parceria entre tanto o governo sírio, né, do Bashar al-Assad, quanto dos curdos, né, falando mais certinho, o SDF, que alguns alegam que é uma renomeação do grupo do PKK na Síria, tá? Mas aí a gente cada um leva para um lado, né? De qualquer forma é o governo curdo ali naquela região de Rojava. Apesar de a operação turca na Síria ter sido decidida desde outubro, né, ainda não ocorreu. Tá? Na época eu falei que estava prestes a acontecer, mas houveram vários acontecimentos que impediram, né, que
prorrogaram, pelo menos, e a gente está vendo a preparação de novo agora. Eu vou, né, mais uma vez falando, vou falar daqui a pouquinho sobre o porquê que ainda não aconteceu, mas de qualquer forma, eles estão decididos que eles vão invadir ali. Só que isso vai contra os interesses tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, tá? O que demonstra a complexidade da situação ali na Síria, mas tudo bem. A Rússia percebeu essa situação e encontrou uma forma, assim, foi genial o que eles pensaram, tá? Eles estão tentando, né, intermediar uma integração do SDF na Síria, tá? A gente ainda não tem muitas informações sobre como isso pode acontecer, mas a gente pode pensar um pouco, tá? A questão importante aqui é mais a parte militar mesmo, mas tem a parte política também, a parte administrativa, eu digo, né? Talvez criar uma região autônoma ali em Rojava e deixar o controle para os curdos, mas pode ser que isso não seja feito. Mas, de qualquer forma, os curdos vão ser inseridos no governo, né? Mas a questão aqui também é a parte militar, a integração dos curdos no exército sírio, tá? Então, a gente pode ver que eles podem ou criar uma milícia separada do exército, né? Vamos dizer, até como se fosse, entre aspas, um outro braço armado. Só fazendo uma comparação para vocês entenderem o que eu quero dizer, o Irã, eles têm, né, tanto o exército como a guarda revolucionária islâmica, né? Então a gente tem também, por exemplo, na Venezuela, tem o exército, mas tem a guarda bolivariana, né? São dois braços armados diferentes, apesar de serem dois exércitos, né, entre aspas. Tá? Então pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido, ou então pode ser que eles sejam integrados na estrutura militar já existente, né? Então, vamos supor, só cria batalhões, divisões, brigadas específicas de curdos, né? Da estrutura que já tem dos curdos, mas só integra mesmo. Então, tem várias possibilidades aí. Mas, de uma forma ou de outra, isso é muito relevante. Por quê? Os curdos, em primeiro lugar, eles estão em guerra já há muitos anos. E eles têm uma experiência já, né? Tem uma capacidade de combate já muito boa, né? Eles receberam muito equipamento do Ocidente, né? Especialmente dos Estados Unidos. Então, eles estão muito bem equipados. Então, eles têm treinamento, experiência e equipamento. E eles têm números também. Existem vários milhares de combatentes curdos, né? Inclusive mulheres, é bom salientar, que se eles entrarem mesmo para as forças do governo sírio, vão aumentar muito as forças governamentais. Então, só por isso, já vocês podem entender o peso que isso teria, né? Mas o negócio é mais complexo, a gente vai continuar aqui. Fazendo essa reintegração, tem dois pontos extremamente importantes também, territorialmente falando. Se a Síria retoma oficialmente o controle em toda aquela extensão territorial, a Turquia não tem mais por que invadir. Então qualquer operação ali vai ser totalmente ilegal, ilegítima, vamos dizer assim, né? Isso especialmente nos olhos da comunidade internacional, né? Mas, então, por isso só, já é um golpe forte para essas pretensões turcas, né? E tem outra coisa, eles vão dominar completamente o território, ou seja, vão retomar o controle daqueles postos de petróleo. E então a economia síria, toda a dinâmica econômica, social, política, vai mudar e vai melhorar muito para a situação do governo, certo? Então, isso por si só é uma jogada muito forte. Por isso que eu falei mais cedo que essa jogada é uma jogada de mestre, que vai fortalecer a Síria em vários sentidos, a Síria oficial, né, o governo sírio. Vai fortalecer em diversas formas diferentes. E também tem uma coisa, né, que acho interessante de falar, só para vocês terem uma dimensão da comunhão, mais ou menos, que existe entre as duas forças. Tem partes da região dominada pelos curdos que existem tropas do governo, tá? Especialmente porque, para vocês só terem uma dimensão de como a formação da população síria é complexa, né?
Existem minorias de diversos tipos, mas existem aeroportos e bases militares que eram do governo, né, anteriormente à captura pela parte dos curdos, que estão sendo dominadas por forças leais ao governo, né, de minorias cristãs assírias. Tá? E eles lutam pelo governo e estão junto, né, lado a lado com os curdos ali. Então, se o governo tiver total controle, pode fazer integração total e fazer toda a sua logística, se organizar da forma que ele quiser pelo terreno todo, né? Muito mais adequadamente, né? Porque tendo forças diferentes, mesmo sendo parceiras, às vezes não dá para fazer tudo o que se quer, né? Tem um monte de coisinha aí, tá? Mas um outro exemplo também é que na região da cidade de Manbij existem patrulhas conjuntas das forças dos russos, dos sírios e dos curdos, tá? Então, só para vocês entenderem que já tem uma certa operacionalidade conjunta ali, tá? Bom, agora vamos para a parte mais macro, né? Para a parte mais estratégica, o que que isso muda? Só deixa eu tirar isso aqui antes que eu tô ficando com calor na cabeça já, né? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, com essa integração, se ela ocorrer mesmo, como eu já falei, primeira coisa de tudo, vai afastar a Turquia dali, né? Vai diminuir muito a influência deles ali na região, até pela questão do que eles podem ou não fazer, né? Então, já vai mudar muito por aí, tá? E, por outro lado, também afasta completamente, né? Tira os Estados Unidos da jogada, porque eles vão perder aquele território que eles têm acesso, né? Aquela influência que eles têm ali na região com os curdos, né? Então, ali vai afetar muito a questão das operações americanas, acho que até em todo o Oriente Médio, porque eles não têm mais tantos lugares que eles podem ir assim, né? Eles têm várias bases espalhadas ainda, mas eles não têm mais aquela liberdade de ação, tá? E especialmente na Síria e no Iraque também, tá? O Iraque ainda tem muita coisa acontecendo lá e eles têm bastante americanos, mas eles ainda não têm mais aquela liberdade de ação. E se eles tomarem mais essa porrada lá na Síria, vai ficar feio o negócio para eles, tá? E também isso acaba afetando o jogo também entre Irã e Israel, né, de algumas formas mais indiretas, mas o Irã vai olhar com bons olhos essa integração. Primeiro, porque eles são parceiros da Síria, do Assad, né? E tem a questão curda também lá, que é muito mais fraca, mas existe. Então, apaziguando um pouco isso, vai favorecer também os iranianos. E Israel também é afetado, porque eles, direta e indiretamente, eles atuaram ali também com os curdos, né? Diretamente, eu digo, fornecimento de insumos, né? E eles são completamente avessos ao governo do Assad. Então, se o governo sírio ficar mais forte, vai ser ruim para os sírios, né? E a posição toda ali vai favorecer muito até para o próprio Irã, né? Que se posicionar na Síria, mas aí é uma outra história, né? E para a Rússia a coisa fica muito boa também, porque com tudo isso aí, primeiro lugar de tudo, né? Como eu falei em outros vídeos, a questão das parcerias, né? A Rússia ela se mostra um parceiro extremamente confiável e leal para os outros países, né? Então os outros países começam a olhar com bons olhos e falar, pô, se eu for precisar de alguém que eu possa contar, eu vou ter que falar com os russos, né? Isso então já tem seguido exemplos, né? Então o Mali foi atrás, vários países, né? A Líbia, bom, vários países foram atrás disso, né? Então a Síria é o principal parceiro assim externo russo, eu digo nesse sentido assim de demonstrar essa questão aí, né? Tirando os Estados Unidos, vai enfraquecer a posição do maior rival russo, né? E a Rússia se mostra assim, ela, como eu disse, né, o Léo Russo, né, nosso amigo aqui, ele falou na nossa conversa, ele disse o seguinte, deixa eu até pegar aqui, ó. Com a questão, né, com os curdos mais a Síria do Assad, a Rússia se torna a maior potência do Oriente Médio. Algo que nem os czaristas e nem a União Soviética conseguiu. Tá? Isso porque a influência que eles vão conseguir numa dessas é tão grande que eles vão conseguir dar as cartas ali na região, né? Coisa que os Estados Unidos já fez na década passada ou na anterior, vai passar a ser a Rússia, né? Então, essa jogada é realmente de mestre dos russos, se eles conseguirem efetivar, claro, né? E além disso tudo, eles tendo na mão essa questão da causa curda,
Até ele falou, comentando, brincando, né? O cartão curdo, né? Eles podem usar na hora que eles precisarem. Ah, a Turquia estiver enchendo muito o saco da Síria ou da Rússia, e falar, olha, cuidado aqui que a gente tem os curdos, hein? Então, é uma forma até de controlar e influenciar a Turquia. Então, é uma carta na manga fortíssima, né? Então, essa questão, se ela for para frente, vai ser uma mudança muito brusca no Oriente Médio, tá? Eu olho com bons olhos por dois motivos. Uma, pela questão da estabilidade da região toda, vai ser beneficiada com isso, né? Vamos falar o contrário, a instabilidade vai diminuir um pouco, né? E também eu olho com bons olhos porque é um povo muito sofrido, né? E ser cercado por todo mundo é meio complicado, né? Se eles encontrarem um espaço de sobreviver dentro do governo, dentro do país, da Síria, né? Dentro do Estado sírio legítimo, é benéfico, né? Até porque pode ser que até melhore a causa curda nos outros países. Tipo, vamos supor, tá? Claro que eu acho que isso não vai acontecer, mas vamos supor, se os curdos começam a ir bem na Síria e começam a se desenvolver e tudo mais, pode ser que os curdos de outros lugares vão para lá. Então resolva até um pouco essa questão nos outros países. Mas, claro, isso eu não acho que vai acontecer, mas é uma possibilidade, né? Então eu olho com bons olhos essa questão aí, né? E torço para que dê certo. E quem sabe, com o governo sírio se fortalecendo, possa conseguir encerrar essa guerra civil já que tem mais de 10 anos, né? Então, vamos torcer para que dê certo. Então, de forma resumida, é isso, né? Eu acho que é uma situação que tem muito para acontecer ainda, né? Eu não tive mais informações se vai ocorrer ou não. Acho que foram conversas preliminares, mas a chance de acontecer eu acho que até é boa, por conta daquilo que eu já falei, né? Ele já tem uma interoperabilidade boa e uma parceria até. Dependendo de como for a questão com os turcos, né? Da pressão que eles colocarem ou tirarem, pode ser que isso vá para frente logo até, né? Mas faltou eu falar de uma coisa. O porquê que a Turquia ainda não fez. Se você for analisar as forças democráticas sírias, isso quis dizer os rebeldes sírios, né, o Exército Árabe Livre, é, é complicado, porque são vários e vários grupos diferentes, com interesses diferentes, com ideologias diferentes. São grupos completamente diferentes. Que são, a única coisa que une eles é que eles estão lutando contra o governo sírio, né, os russos, e eles são apoiados pela Turquia. É a única coisa que eles têm em comum. Tá? Então o que acontece? Por várias e várias vezes, eles têm desentendimentos. Só que, vamos pensar aqui, ó. Se você tá num bar e vê dois caras começando a discutir e tão bêbados, e os dois têm fuzil, acho que não vai dar certo, né? E claro que é uma ilustração, mas é mais ou menos isso que acontece, tá? Eles têm vários grupos diferentes em cada lugar e eles não se entendem e já começa a ter confrontos entre eles mesmos. Então, a gente recebeu a informação de que ocorreu bastante. Eu vi que parece que eles pararam, mas pode ser que voltem ainda, né, nesses últimos dias. Então isso enfraquece bastante a posição deles, né? Então, por mais que os turcos estavam planejando, né, estavam organizando as tropas, com isso acaba afetando muito, né? E só para deixar um pouco assim claro para vocês a diferença de alguns grupos. Um dos principais grupos é o HTS. Ele é basicamente o braço armado da Al-Qaeda na Síria, tá? Existe também a Al-Nusra, que é outro grupo também, se eu não me engano até da própria Al-Qaeda, mas tinha a ver com o Estado Islâmico. Posso estar falando besteira aqui, mas não lembro direito, mas tem isso. Tem o grupo de mercenários estrangeiros que foram lutar lá, que é a maioria até dos rebeldes sírios. Existem ex-militares que serviram no governo sírio e agora lutam por essa causa aí. Meu, tem de tudo ali, tá? Então, imagina como que é difícil para uma liderança conseguir unificar todos esses grupos para um motivo maior, né? Então, aconteceu isso. Os turcos parece que conseguiram convencer eles a parar de lutar entre si. Então, eles podem estar preparando para a próxima ofensiva, porque a gente pode ver também que existem já aqueles bombardeios prévios, né,
enfraquecendo posições dos curdos em algumas posições, já estão começando a preparar o terreno para lançar uma operação. Pode até ser que não aconteça, né? Mas como foi em outubro. Mas eles estão preparando o terreno mais ou menos. Tá? Então, vamos ficar atento, porque pode ser que volte à tona, a ficar forte essa questão da guerra da Síria, porque desde outubro foi a última grande operação que aconteceu, assim, de ter confrontos intensos, tá? Desde então, a intensidade do conflito ficou bem baixa, não que não aconteceram tiroteios e nem nada mais, mas abaixou muito o nível de intensidade, tá? Pode ser que os dois lados estejam se preparando para um confronto maior, que eu acho que é o que aconteceu, tá? E está acontecendo. Mas de qualquer forma, vamos ficar atento para olhar o que pode acontecer e se a gente tem novidades sobre essa questão aqui da integração entre os dois. Agora sim, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês, espero que tenha feito sentido, né? E espero que tenha contribuído um pouco para vocês com esse conhecimento, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês, né? E então, só para lembrar, né, que se você gosta de geopolítica, desses assuntos militares, de estratégia e tudo mais, história militar, relações internacionais, se eu já não falei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Curte o canal, que é extremamente. Perdão, curte o vídeo, que é extremamente importante para o YouTube entender que é um vídeo importante, né, para mandar para mais pessoas. Deixa qualquer crítica, qualquer sugestão, como eu já disse, aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem vai aprender alguma coisa e tudo mais, tá? Então, mais uma vez, espero que tenha sido um vídeo útil para vocês, né, que tenha contribuído de alguma forma. E é isso aí, pessoal. Obrigadão mais uma vez.